Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação para este canal, intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, eu estava meio sumido, mas eu estava resolvendo alguns problemas aí. Eu estou numa fase que eu resolvo um problema, aparece três. Eu estou desse jeito, meus irmãos, mas graças a Deus, o Senhor Jesus tem me dado vitória, porque é assim mesmo. A vida do crente é uma constante batalha, A gente enfrenta desafios, a gente vence uma batalha, aparece mais três. Hoje eu vim falar, meus irmãos, a respeito de um tema que vai ser interessante e ao mesmo tempo é bíblico, tem respaldo bíblico. Hoje eu vou falar sobre os canais de refutação, por que eles são tão odiados. A gente vai falar um pouco sobre os canais de refutação. Meus irmãos, aqui na plataforma, nós sabemos que existem os canais de pregação, existem os canais de resenha e existem os canais de refutação. Os canais de refutação são os mais odiados aqui da plataforma. Eles são chamados de canais das trevas, canais de fofoca, canais de perseguidores, todo adjetivo, daquelas pessoas, principalmente aqueles que propagam heresias. Eles não suportam, detestam e odeiam esses canais de refutação. Aí os adjetivam de todas as formas, tentando desmoralizar. Mas, meus amados, a refutação ela é importante. A refutação ela é necessária e primordial para que venha combater heresias e ensinos falsos. O meu canal, por exemplo, ele é um canal de pregação. Então, se for olhar a diferença e a responsabilidade entre um canal de pregação e um de refutação, um canal de pregação ele tem uma responsabilidade muito maior, porque está trazendo a palavra de Deus. O pregador, a pregadora, ela tem essa incumbência, já que o seu canal se propôs a isso, de trazer a mensagem bíblica pautada na palavra do Eterno. Principalmente uma mensagem cristocêntrica, a mensagem baseada na pessoa de Jesus, no ministério de Jesus. Porque de nada adianta eu vir aqui trazer uma mensagem em que Cristo não seja a referência, o referencial. Então o cristão, até quando ele prega, ele tem que levar a Cristo, ele tem que trazer Jesus sobre a vida das pessoas. Então, de alguma forma, Jesus tem que aparecer. O principal elo da mensagem cristã, principalmente agora, nessa dispensação da graça, é trazer Jesus como centro. E, meus irmãos, nós vamos ver na palavra que até o próprio Jesus, de forma indireta, ele falou sobre essa questão da refutação. Então, a responsabilidade de um canal que traz a palavra é muito maior do que um que refuta, porque a pessoa que vai trazer a palavra, ela tem que evitar ao máximo de trazer heresias. Heresias são ensinamentos falsos, errados, que não têm a ver com a Escritura. Então tem muito cristão hoje que ainda não sabe o que é combater heresia. Combater heresia é combater esses falsos ensinos que contaminam e deturpam a fé dos crentes. Então é importante sim a responsabilidade tanto para o canal que ousa vir pregar a palavra de Deus, de trazer um ensino correto, embasado dentro da Escritura, no contexto bíblico, usando a hermenêutica, apologética e exegese. Então, até a gente, para pregar, a gente tem que ter essa responsabilidade de respeitar o contexto histórico, o contexto doutrinário que há por trás ali daquela passagem. Então, eu não posso simplesmente pegar versículos isolados, trazer aqui e fazer uma pregação, porque muitas seitas surgiram através de versículos isolados mal aplicados. Então, se um crente ele vem trazer uma mensagem bíblica pegando um versículo isolado, seja do Novo Testamento, do Velho Testamento, ou aglutinando um do Novo e o do Velho Testamento e misturar a seu bel prazer e tentar deturpar, trazer alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, de acordo com o contexto, com certeza ele vai trazer o quê? Uma heresia. Ele vai trazer um ensinamento herético e muitas vezes vai deturpar um conceito teológico, uma doutrina bíblica,
e vai ensinar coisas erradas. Vai ensinar coisas erradas. Meus irmãos, alguns inscritos meus já fizeram até uma observação a respeito de mim, até quando eu estava na sã doutrina falsa. Por que eu falo sã doutrina falsa? Porque várias vezes eu já ressaltei aqui, através do meu canal, que existem duas sã doutrinas. Existe uma sã doutrina falsa, que é a dos usos e costumes, que é pregada aqui na plataforma, que ela sofreu uma contaminação. Por quê? Porque colocaram experiências espirituais de arrebatamento de céu e inferno como condutor para que os cristãos viessem apoiar a sua fé. E outra foi quando demonizaram tudo. Então tudo por exemplo, tem muito tipo de pecado que tem embasamento bíblico que está condizente com as obras da carne, que está lá na Epístola aos Gálatas. Mas os crentes da falsa sã doutrina, eles colocam tudo na culpa do diabo. Então vai falar que a mulher que usa um batom é por conta do diabo, da pombagira. Então as pessoas que estão alicerçadas nessa sã doutrina falsa, tudo elas vão demonizar e espiritualizar. Elas não conseguem olhar uma lógica bíblica, um argumento ou versículo bíblico. Então, para elas, tudo tem que fazer o quê? Elas têm que demonizar. Se um crente perguntar, vou dar um exemplo aqui. Então, suponhamos, um novo convertido, ele chega para uma pessoa que tem o conhecimento embasado nessa sã doutrina dos usos e costumes, que é a sã doutrina falsa. Ela não é a sã doutrina bíblica. É por isso que eu sempre tenho falado. Existe a sã doutrina bíblica e existe a sã doutrina dos usos e costumes. A sã doutrina dos usos e costumes, ela é falsa. Por quê? Porque ela não está embasada completamente na Bíblia. Tem coisas que são bíblicas, mas ela está mais embasada em experiências espirituais e demonização de tudo. Vou dar um exemplo aqui. Então, quando um crente novo convertido, ou ele não tem um conhecimento bíblico aprofundado, quando ele chega num crente da sã doutrina falsa e faz uma pergunta, aí eu vou explicar para vocês como é que é a resposta desse crente doutrinário, né? Então a pessoa chega com dúvida e fala assim: ô meu irmão, por que a mulher não deve usar batom? Qual é a argumentação que o crente da sã doutrina falsa vai falar? Vai falar, não pode usar porque é da pombagira. A mulher não pode usar uma calça porque é da pombagira. Então, os argumentos, as falácias dos crentes da sã doutrina falsa é essa. Tudo eles colocam pombagira, demônio, Exu caveira, todos eles colocam demônio. Eles não sabem abrir a Bíblia e falar: meu irmão, a mulher não pode usar um batom muito chamativo porque é uma obra da carne, ela vai estar despertando a luxúria, vai estar despertando a lascívia. Então, é uma característica desses crentes da sã doutrina falsa, né? Eles distorcem tudo, eles espiritualizam tudo e demonizam tudo. Eles não sabem explicar através da palavra. E hoje nós sabemos que a palavra de Deus, ela explica tudo. Tem coisas que são associadas aos demônios? Tem. Então, a pessoa não pode ter uma mente totalmente pragmática, aquela mente totalmente achar que não existe um mundo espiritual, porque ele existe. O mundo espiritual, ele é concreto. Eu vou pausar aqui porque chegou um ônibus aqui, gente. Voltei aqui. Outra coisa também que eu já percebi, que é uma característica da sã doutrina falsa, eles deturpam o conceito de porta estreita e porta larga. Então, para eles, porta estreita é o quê? É eles se aglomerarem numa bolha, tentarem como se fosse largar o mundo e viver numa bolha. Então, eles perdem o contato social, eles largam os empregos, eles largam tudo para viver naquela bolha como se eles fossem as pessoas mais santas da terra. E o conceito de porta larga para eles é isso. Então, eles consideram todos que não seguem essa doutrina falsa, né, como porta larga. Mas o cristão, quando ele lê a palavra, ele entende que a porta estreita é Jesus. Então, a partir do momento que você lê a Bíblia, você obedece os mandamentos de Cristo e pratica, você está andando na porta estreita. A porta larga para nós que acreditamos na suficiência de Cristo é quando nós vamos procurar outras coisas que não estão na Bíblia, como esses arrebatamentos de céu e inferno, essa espiritualização exagerada e tentar defender tudo através de experiências. Então isso aí é uma porta larga para nós.
Então o cristão, meus irmãos, a partir do momento que ele deixa... Isso aqui eu estou explicando pela suficiência de Cristo. A partir do momento que ele deixa a Bíblia e começa a procurar orientações vindas de experiências espirituais de céu e inferno, ele já enlargueceu a porta. Então esse é o conceito de porta larga para nós que acreditamos na suficiência de Cristo. Meus irmãos, eu vou ler aqui na palavra para defender essa questão de refutação, para vocês entenderem que até pela Bíblia é necessário sim a refutação. Olha, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17, 18 e 19, eu vou pegar só o 19 e colocar aqui para vocês verem como é que é tão importante essa questão da refutação. Meu óculos está... achei. Meu óculos está atrapalhando um pouco aqui, meus irmãos. Olhem para vocês verem o versículo 19. Eu vou ler aqui para vocês. Quem tiver alguma dúvida, é só procurar junto comigo. Primeira carta ou epístola aos Coríntios, aos crentes da igreja de Corinto, né, ou aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, 18 e 19, cujo título é Dissensões nas ceias dos irmãos, o modo de celebrar a santa ceia do Senhor. Olha o que é que diz nos 3 primeiros versículos. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Olha esse versículo 19, que interessante. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha que forte esse versículo 19, gente. Olha aqui, ó, versículo 19. Olha como é que é forte. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De novo, aqui, o que é que o apóstolo Paulo falou? E até importa que haja entre vós heresias, ensinamentos errados, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então o apóstolo Paulo, ele já sabia que havia os lobos, os falsos profetas, aqueles que entrariam no meio da igreja para trazer heresias, ensinamentos errados que deturpariam a fé de muitos. Interessante que o apóstolo Paulo falou que seria até interessante haver essas heresias, porque aqueles que são sinceros para com Deus e para com a palavra de Deus, eles se manifestariam para combater. Então, meus irmãos, hoje em dia, a gente olha na plataforma, né, nesse contexto cristão, dessa convivência que a gente tem aí do canal do Eric Ribeiro, o Rafne do Voo da Coruja, a Kátia Rosa de Saron, e tem outros canais menores também, né, o André Carpano e outros que refutam. Então, eles não estão sendo usados pelo diabo para quando começam a pegar, né, um vídeo de um crente e começar a combater. A única coisa que eu não concordo, que eu acho que eles estão até corrigindo isso, né, alguns deles, é quando eles atacam a pessoa. Eu não sou de acordo quando eles atacam a pessoa, desmoralizando a pessoa. Eles têm que desmoralizar o ensinamento errado, né? Isso aí eu não vou ser hipócrita de falar. Então, eu já vi em alguns desses canais, muitas vezes, e até eu entendo porque tem muitos crentes que pegam ódio, quando eles atacam a pessoa, tenta, né, fazer uma chocarrice, fazer alguma coisa assim, mas eles combaterem o ensinamento errado, a heresia, eu sou totalmente de acordo, porque a própria Bíblia fala, que foi lido aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, né, que é importante, o próprio apóstolo Paulo falou que é importante que surjam as heresias para que os sinceros se manifestem em combata, igual foi lido aqui. Então, os canais são importantes sim, meus irmãos, os canais de refutação. O meu canal, ele tem um propósito de pregar a palavra. Então, desde o início, o meu foco é esse, de trazer ensinamento bíblico. Se eu não tivesse esse foco de pregar, eu vim aqui refutar, com certeza. Eu vim a refutar, principalmente depois que o Espírito Santo abriu os meus olhos acerca dessa falsa sã doutrina. E voltando aqui para dizer, né, tem muitos irmãos que questionam, mas por que esses canais de refutação, eles não fazem isso sem monetizar o canal? Meus irmãos, a palavra de Deus fala, de graça recebestes, de graça dai.
Quando nós pregamos a palavra, que é uma responsabilidade muito maior, eu creio, para mim, e na época eu até conversei foi até o irmão Moisés do Ceará, na época, que me convenceu sobre isso, né? Foi através dele que eu peguei esse ensinamento. Ele falou para mim, ele falou: varão, irmão Wellington, intercessor, eu penso de acordo o seguinte: o canal que prega a palavra de Deus, ele não pode monetizar, porque é um versículo bíblico: de graça recebeis, de graça dai. Beleza, concordo até com o irmão. Porém, um canal de refutação, ao meu ver, ele não tem essa responsabilidade na questão de monetizar ou não. Primeiro, porque o YouTube é uma empresa. O YouTube é uma empresa, então é lícito sim monetizar. É igual eu falei, soa como estranho e até antibíblico quando o canal é de pregação e vem monetizar. Mas um canal de refutação não. Primeiro, por quê? A responsabilidade, não que os canais de refutação não sejam importantes, porque os refutadores têm que conhecer a Bíblia. Então é necessário uma pessoa que venha refutar, tem que ter um embasamento teológico e bíblico, né? Por quê? Porque esses canais, eles fazem uma análise em cima das pregações que vêm aqui para a plataforma. Então, a pessoa que vem pregar, ela primeiro ela tem um contato com a palavra de Deus e ela vai explanar, vai destrinchar todo aquele ensinamento bíblico, aquele contexto ali, né, principalmente essas mensagens cristocêntricas do ministério de Jesus, porque muitos dos mandamentos de Cristo, nós temos conceitos que o Espírito Santo que tem que nos ajudar para destrinchar o profundo que há ali, a mensagem profunda que Cristo vem nos trazer. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu abra aqui, é só um exemplo, viu, gente? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu pego aqui no Evangelho de Mateus e pego essa parte aqui da figueira seca. Vou dar um exemplo aqui, ó. Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 18 ao 22, nos diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte dissertes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então, o contexto aqui é da figueira seca. Vocês entendam que eu li o contexto bíblico, mas a revelação daquilo eu tenho que buscar do Espírito Santo para ver qual é a profundidade desta palavra, para ver o que tem de mais profundo, para que o Espírito Santo venha revelar, para que eu venha, para que na hora da pregação, o Espírito Santo venha revelar o profundo, e para que venha o quê? Alimentar a fé de muitos e para que muitos venham crescer, porque a Bíblia fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento cristão. Então aqui, meus irmãos, voltando, os canais de refutação são importantes sim, eles não devem ser desprezados, eles não devem ser demonizados, entendeu? Igual principalmente os crentes da sã doutrina são os que mais odeiam. São os que mais odeiam esses canais de refutação, né? Então eles demonizam, fala que é canais das trevas, que é canais de fofoca, que é canais que vêm desmoralizar. Eu concordo quando atacam a pessoa, mas quando atacam a doutrina, o ensinamento errado, aí eu não vou dizer que eles estão errados não, que eles estão certos, porque a função deles é combater heresias. Então eu louvo a Deus, porque na época quando eu estava na sã doutrina, né, sabendo hoje dessa contaminação, deturpação e falsidade que é nessa sã doutrina pregada na plataforma dos usos e costumes, então eu dou graças a Deus que antes, né, o meu canal ele não foi refutado, apesar que muitos já alegaram falando que eu já tinha contato com alguns irmãos contato no privado, com alguns irmãos aí de canais refutadores, mas eu nunca tive. Você sabe o que acontece? Meu canal, mesmo quando eu estava na sã doutrina, ele sempre foi um canal de pregação. Eu sempre trouxe mais pregações
E eu sempre tive essa preocupação de não trazer heresias, porque eu sei qual é a responsabilidade, a carga de trazer um ensinamento errado. Então, o crente, quando ele traz um ensinamento errado, ele está se autocondenando. Ele está trazendo o quê? Uma condenação sobre si, porque a própria palavra fala sobre aqueles que trazem as heresias. Então, meus irmãos, eu sempre tive essa preocupação. Graças a Deus, eu nunca passei por arrebatamento de céu e inferno, principalmente de inferno, primeiro que eu nunca orei nesse propósito. Eu sei que tem crentes que oram, pagam preço, se sacrificam para irem no céu, para irem no inferno, tem, né, esse desejo, esse anseio. Eu, particularmente, nunca tive vontade de ir para o céu, de ir para o inferno e tal. Mas então, meus irmãos, voltando aqui o que eu estava falando, como vou dizer, então tem muitos inscritos que já me acompanhavam desde antes que eles falaram. Eles falaram assim: irmão, eu já sabia que os seus olhos seriam abertos, porque eu percebia que desde o início, mesmo você pregando essa sã doutrina falsa, você nunca entrou em contradição ou heresia. As suas pregações, quando você pregava, estavam dentro do contexto bíblico, estavam dentro da palavra. E eu vi que você não fugia. Mas, infelizmente, tem muitos irmãos aqui na plataforma de canais da sã doutrina, né, falsa, entre aspas, a sã doutrina dos usos e costumes, que eles pregam só que traz heresias. Aí, quando eles são confrontados pelos canais de refutação, eles apelam, eles tomam ódio, né? Eles tomam aquela aversão, aquele ódio tremendo. Mas, meus irmãos, vocês têm que entender o seguinte: tudo na vida tem que ter a oposição, a antítese. Vou explicar para vocês. Toda cidade tem o prefeito, não tem? Mas, assim como existe o prefeito, tem oposição. E a oposição, ela é necessária para quê? Para que ela venha... Deixa eu pausar aqui, meus irmãos. Eu tive que pausar aqui por conta de barulho de anúncio de som. Então, meus irmãos, tudo tem que ter uma oposição no sentido assim, para que venha combater, causar antítese. Vou dar um exemplo aqui. Toda cidade, nós temos o prefeito, né? Temos o representante político, que é o prefeito. Porém, é necessário que haja oposição. Porque se não tivesse oposição, o prefeito, ele iria ser o mandatário, iria fazer de acordo como convém. Então, a oposição, meus irmãos, né, o partido opositor, ela é necessário para fiscalizar e até para combater os desvarios e essa questão mesmo de dominação totalitária de um poder político. É igual um exemplo num júri. Nós temos tem o juiz, né, que é o elemento principal, mas nós temos o advogado e temos a promotoria. Então os advogados vão defender e a promotoria vai atacar. Aqui a mesma coisa acontece na plataforma. Nós temos os canais de pregação, mas tem que ter os canais de refutação que vão analisar para ver se aquilo que é dito nos canais de pregação estão de acordo ou não com a palavra. Porque se não houvesse a refutação, com certeza o número de heresias ia ser muito maior do que vem aqui na plataforma. Então, meu irmão e minha irmã, você que tem um canal de pregação, né, e a palavra de Deus mesmo fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, nós vemos hoje aqui na plataforma que os canais de pregação, eles têm um valor muito irrisório. As pessoas não valorizam canais de pregação. Isso já demonstra, a gente já percebe como é que está a degradação espiritual tão grande. Porque as pessoas, elas preferem dar valor ao quê? A canal de revelação, a canal de experiência espiritual, e são coisas muito subjetivas que não dá para você confrontar na palavra. Então, quando uma pessoa pega e fala assim, eu tive um sonho com Deus, Deus me disse que comer coxinha é pecado, é coisa de Satanás. Vocês estão entendendo? Então fica uma coisa muito subjetiva, aí você tenta contextualizar e contestar, e fala, mas onde está na Bíblia isso aí? Aí você tenta refutar, mas onde está na Bíblia que comer coxinha é pecado? Vocês estão entendendo por que é tão importante haver os canais de refutação? Eu vou mostrar aqui na palavra, Evangelho de João, o próprio Jesus falando aqui, ó. O próprio Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos era um dos grandes da cúpula farisaica. Ele era um doutor. Olha o que fala aqui. No Evangelho de João, no capítulo 5 até
o 10 até o 11. Eu tenho que ler o contexto para vocês entenderem. Então fala desse jeito assim, meus irmãos. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido na carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e outra vez a sua voz... E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha para vocês verem a indagação de Nicodemos. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Olha o que é que Jesus falou. Jesus respondendo e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Ou seja... Aí Jesus fala: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Quando Jesus fala: tu és mestre de Israel e não sabe isto, porque Jesus sabia que Nicodemos era um conhecedor profundo das Escrituras, né? Mas Jesus, ele refutou ele falando: você não é mestre em Israel, você não é mestre da lei, e ainda pergunta para mim por não saber isto? Entendeu? Então foi uma forma indireta de Jesus refutar Nicodemos aqui. Foi uma forma indireta de Jesus refutar. Então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, você que tem um canal aqui na plataforma, principalmente de pregação, se você não quer que seu canal ou seu vídeo venha cair, porque eu acredito que é o temor de muitos, né? É o temor de muitos. Alguns até gostam quando os seus vídeos, eles caem nesses canais de refutação, porque... querendo ou não, seus canais são citados. E vocês são mais divulgados. Mas aqueles que têm uma preocupação sincera... Nossa, o barulho, gente. Aqueles que têm uma preocupação sincera com a palavra... Eu digo uma coisa para vocês. Se vocês não querem serem alvos dos canais de refutação, comecem a pregar dentro da palavra. Comecem a pregar dentro da palavra. Aí vocês vão dizer... mas... o meu canal é de sã doutrina e já existe uma perseguição contra a sã doutrina na plataforma. Meus irmãos, eu também fui da sã doutrina falsa, entendeu? Eu acreditei em muitos conceitos da sã doutrina falsa, mas quando eu ia pregar a palavra aqui, o que eu fazia? Eu respeitava a hermenêutica, eu respeitava o contexto bíblico e eu não trazia ensinamentos errados. Então, já que vocês querem pregar, preguem dentro da palavra. Preguem dentro da palavra, dentro do contexto bíblico. Evitem trazer heresias. Porque se vocês trouxerem heresias, vocês podem ter certeza que aquelas pessoas que têm um conhecimento bíblico, elas vão atacar, elas vão refutar, elas vão indagar. Outra coisa também, para finalizar o vídeo aqui, que está dando quase meia hora. De vez em quando aparecem alguns comentários meus, alguns crentes, principalmente da sã doutrina, tentando me refutar quando eu falo algumas coisas no meu vídeo. Meus irmãos, a gente tem que saber o seguinte: quando a gente for refutar uma pessoa, respeitem o contexto da passagem bíblica, porque não adianta nada você refutar com um versículo isolado. E é o que eu tenho sempre falado com muitos. Então muitos tentam defender sua ideia, pegam um versículo isolado e às vezes não está nem no contexto. E isso não é, vamos dizer assim, isso não é nem ético. Não é nem ético. É igual, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Né? Tem muitos, principalmente dessa sã doutrina falsa, dos usos e costumes, que eles acreditam que a mulher pode perder a salvação por conta do cabelo, né? Que se a mulher cortar o cabelo. Aí pega aquela passagem lá de 1 Coríntios, lá em Coríntios, né? Que fala que o véu, que a mulher que não tem cabelo que use o véu e tal, que a mulher tem que ter o cabelo grande, mas ele fala sobre honra. E aquele contexto, se a gente for olhar no contexto bíblico, tem a ver com aquelas prostitutas que cultuavam a deusa Afrodite porque elas foram convertidas. E uma característica dessas mulheres, elas eram carecas, elas tinham a cabeça raspada. Então, a gente tem que saber respeitar o contexto bíblico. Eu não posso pegar um versículo isolado e tentar defender um argumento bíblico, não. Porque é o que eu falo, isso aí não é ético, não é coerente e cai até numa heresia. Cai até numa heresia.
né, eu pegar qualquer versículo bíblico do nada e tentar defender. Então eu tenho que aprender a respeitar o contexto. E tem muitos crentes inscritos da sã doutrina, dos usos e costumes, que é a sã doutrina falsa, que eles fazem isso. Eles pegam muito contexto isolados e tentam defender o seu argumento teológico, né? Isso aí só mostra o quão cego vocês estão, porque vocês têm que respeitar o contexto bíblico. Como é que vocês vão saber o que é o contexto? Leia a passagem toda, entendeu? A gente tem que ler a passagem toda naquele contexto ali, para a gente pegar até o título e tentar entender o que está falando ali. Não é simplesmente eu escolher qualquer versículo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estou abrindo a Bíblia à toa aqui. Eu pego aqui no livro de Ruth e falo assim, quer ver? Olha para vocês verem. Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 12. Porém, agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Aí eu pego esse versículo isolado e faço um ensinamento bíblico em cima disso. Então não pode, a gente tem que respeitar o contexto todo. Tem que pegar aqui a passagem de Ruth e entender esse contexto. Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar por aqui, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, né? Esse vídeo aqui do intercessor é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, intercessor Wellington Lucena. Um abraço a todos os irmãos que estão aí, amém? Fiquem todos com Deus.